Promove um bem-estar na polis para que nós possamos encontrar aquilo que Platão iria chamar de eudaimonia, né? Que é o viver bem, que é a felicidade. Ninguém, por exemplo, busca realizações para que sofra mais, né? Eu pelo menos ainda não vi, ao longo de 44 anos, uma pessoa que tenha amanhecido um dia e falou assim: olha, hoje eu vou procurar alguma coisa que me faça sofrer mais um pouco. Eu fui muito feliz ontem, né? Então hoje eu quero ficar mais irritado, mais emputecido, mais furioso. Não, geralmente é o processo inverso, né? E como é que se faz isso? Se faz isso à luz da ética, né? Porque ser ético é exatamente estabelecer um limite entre a minha ação e a minha conduta, né? Por isso que a palavra ética, apesar de ser vista por muito como sendo sinônimo de moral, mas os gregos separam ética em duas concepções, de ethos e ethos, né? E numa primeira concepção eles vão entender que ethos significa a mesma coisa de mores, de morale, né? Enquanto ethos é uma questão de caráter, né? No primeiro momento relaciona-se com a personalidade e no segundo momento relaciona-se com o caráter. E a personalidade ela é volátil, né? Porque personalidade vem de persona, vem de máscara, e que o tempo todo nós estamos mudando a máscara. Então nós podemos mudar automaticamente a nossa ética do ponto de vista de mores, de moral, né? Bom, uma outra questão que isso nos impulsiona, né, é exatamente naquilo que Søren Kierkegaard vai chamar de angústia e desespero humano, né? E ele traduz isso, por exemplo, dentro da sociedade. O Kierkegaard, ele é tido como um dos primeiros existencialistas, que tira da concepção de que o homem é movido por um cosmos superior e que as suas ações determinam exatamente a reação que ele tem na sociedade. Ou seja, nós somos responsáveis por cada ação que nós temos na sociedade, né? Daí o próprio Kant, ele faz uma advertência inversa, né? Porque geralmente, via de regra, você diz assim: olha, é preciso que você pense antes de fazer. E Kant diz: olha, se não deu tempo de pensar agora, pense no que você fez. Mas o fato é que não pode deixar a coisa andar de qualquer forma, porque isso pode gerar aquilo que é chamado por Søren Kierkegaard de angústia humana. O que faz, por exemplo, com Kierkegaard, com Jean-Paul Sartre, dizer que o mundo é uma náusea, o mundo é uma angústia, né? Porque nós temos conflito com nós mesmos, nós temos conflitos com o mundo e nós temos conflitos com Deus, né? E aí ele vai estabelecer isso em três categorias que ele vai chamar de estética, né? É o primeiro passo da concepção de angústia, porque a angústia é você se sentir mortal, você se sentir impotente dentro de toda uma possibilidade. É uma possibilidade que também traz como possibilidade de você não conseguir aquilo que é possível. Olha que é algo quase paradoxo, ou seja, tudo no mundo é possível, inclusive é possível você não conseguir nada, né? E aí ele diz que é essa busca que faz com que nós comecemos por indagar as nossas crises, e daí geram todos os aspectos de crise. E ele diz que o primeiro momento é chamado de estética, é a nossa dimensão, que ele caracteriza em três dimensões, que é a dimensão estética, a dimensão ética e a dimensão religiosa. Ele diz que durante a vida nós atingimos esses três estágios, e o primeiro dele é exatamente o estágio da estética, e é o estágio que parece que nos perdura mais, né? Porque estética, do grego aesthesis, que significa sensação, né? É por isso que o tempo todo nós estamos preocupados com a beleza, com qual é o tipo de imagem que as pessoas nos compram, né? Se a nossa aparência está agradável, se não está, nós vamos procurar uma academia para malhar, e não é pensando na saúde, é pensando na aparência. E, né, nós criamos uma ideia de nos vender para o outro, e aí, por exemplo, nós temos hoje o maior meio de propagação de mídia pessoal ou de imagem pessoal, o Facebook, por exemplo, né? Dificilmente nós fazemos alguma coisa sem querermos postar lá, que é uma reafirmação daquilo que nós somos capazes de fazer, né? E uma outra dimensão, que aí, segundo
Kierkegaard, é uma dimensão que nós atingimos quando nós temos um pouco mais de maturidade, é exatamente a questão da ética, em que nós começamos a avaliar até que ponto, por exemplo, essa ética permite que nós façamos aquilo que nós acreditamos ou simplesmente que nós reproduzimos aquilo que é ideal para a sociedade. E em última instância, a questão da religiosidade, né? Que geralmente nós procuramos após todas as nossas frustrações, né? Porque por mais que a corrente existencialista seja uma corrente que negue as concepções ideológicas religiosas, Kierkegaard era, por exemplo, talvez o único existencialista cristão assumido que confessava, e segundo ele, dos seus maiores dilemas era que ele amava as coisas de Deus, mas ele amava muito mais as coisas que Deus tinha feito, o bicho feio, né? As mulheres eram uma tentação e ele ficava sempre nesse dilema, assim, eu vou correr para os pés de Deus ou para os braços das mulheres, né? Porque parecia que as duas coisas eram afáveis e eram preciosas. E ele chega a um momento que ele diz assim, olha, que em dado momento haverá uma maturidade. E essa maturidade, por exemplo, será a maturidade de procurar nos conter agora dentro da concepção da dimensão religiosa. Por quê? Porque eu percebo agora que por mais que eu queira viver para sempre, eu irei morrer um dia. E esta é uma grande frustração que nos angustia muito, porque você não se prepara para morrer, você se prepara para viver, né? E aí foge, por exemplo, a grande ideia, como o próprio Siddhartha Gautama disse, que o homem começa a morrer no dia que nasce. Então o ideal seria nós tentarmos morrer bem e não viver bem, mas nós queremos é viver bem, queremos a eternidade, sempre sabendo que somos seres limitados, finitos, né? E aí ele diz que quando nós nos frustramos disso, quando nós começamos a observar que tudo aquilo que nós projetamos, e aí é o conflito que há de nós para com nós mesmos, é que eu começo agora a observar de tudo que era possível, o que é que eu consegui e por que eu não consegui aquilo que eu imaginava que iria conseguir. E quando isso não me aparece como algo frutífero, como algo promissor, aí eu agora busco me confortar nos braços de Deus. Aí a religião é o melhor lugar para eu tentar saciar ou repousar minhas frustrações. E aí eu vou começar a dizer, porque não era da vontade de Deus. E parece que isso vai nos conformando, né? Lógico que é a parte em que os outros existencialistas, a exemplo de Jean-Paul Sartre, discordam do pensamento de Kierkegaard, exatamente porque eles negam essa concepção. Ele diz que todas as nossas ações, elas são fruto exatamente daquilo que nós decidimos agir, e não uma consequência divina que podemos esperar aspirações, porque Deus irá traçar um perfil diferenciado, né? Bom, e aí, para nós pararmos um pouco nessa discussão, entra aquilo que ele vai chamar de crise, né? A crise do ser humano se dá quando, nesses 3 estágios, por exemplo, nós nos sentimos ainda mais incapazes. E aí, quando se observa a concepção de crise, nós vamos observar o seguinte: a crise, dentro de uma percepção do sânscrito, que vem de crise, é uma ideia de superação, né? Que toda crise ou crise, ela vem para purificar. Daí surge, por exemplo, a palavra crisol, né? Que purifica o ouro, tira as impurezas. Então, em tese, ou a crise acaba com você, ou ela vai te melhorar. Quando surge a crise, ou a primeira vez que é utilizado o termo crise, é utilizado dentro da medicina. Quando era diagnosticado alguma coisa, era feito um tratamento, e a reação era chamada de crise. E aí, quando o cliente estava em crise, ou seja, ele estava sendo tratado, só tinha 2 expectativas: ou ele iria sarar, ou ele iria morrer, né? Por isso cria a ideia de crise. E essas concepções, por exemplo, fizeram com que essa dimensão ou esse contexto de crise ganhasse outras envergaduras
como aquilo que nós chamamos hoje de